tem uma coisa que é um erro comum e que precisa ser trabalhado ali, é até um negócio meio psicológico que a pessoa tem da resistência de dar um determinado passo. É muito comum que às vezes a pessoa está ali começando a aprender o QGIS, mas ela ainda não se sente tão seguro, então ela continua com um software comercial ali instalado no computador e fica com as duas coisas ao mesmo tempo. No primeiro momento é óbvio que não tem problema nenhum, cara. O seu computador, você instalou os dois ao mesmo tempo. Qual que é o problema, pô? O problema é o comportamento que às vezes se constrói em cima disso, que é, você começa a desenvolver o seu projeto no QGIS, mas aí quando você, como ainda está aprendendo e está muito habituado ao outro software, encontra uma pequena barreira, o que você faz? Você tem um outro no qual você sabe fazer direitinho, porque você aprendeu nele primeiro. Aí você para tudo e faz lá. Funciona? Olha, em determinadas situações, eu tenho que terminar o meu relatório para amanhã, pode ser que isso seja a única solução que você tem naquele momento em específico. Mas você acaba recorrendo a isso em outras situações, mesmo quando o relatório não é para amanhã, é para a semana que vem ou para daqui a um mês, e você teria tempo de parar um pouquinho, buscar um tutorial, né, ou estudar um pouquinho e aprender a fazer aquilo no QGIS, você vai acabar recorrendo a isso porque é um caminho mais fácil. Só que ele agrava aquele problema, o problema que eu mencionei, o problema do como que você está fazendo uso do software comercial. O que eu diria, a primeira coisa é, se você está pagando por ele, então você está meio que postergando uma coisa que é, você está pagando, mas você na verdade já poderia ter parado e ter adotado o outro e pronto, e você estava economizando e isso você ia investir em outra coisa interessante. Mas tem o outro lado, que é quando a pessoa está fazendo uso ali do software pirata, ou a versão alternativa. Aí você acaba agravando aquele problema que é, na hora H você recorre ao piratão ali, e depois, e aí? Aí você cria de novo aquele problema. Ah, meu Deus, e eu vou entregar o relatório, eu vou citar, eu vou dizer que eu usei, mas eu não tenho uma licença de usuário para colocar. Se for num artigo também, isso pode ser um problemão. Eu não posso colocar que foi o QGIS, porque no final eu não fiz por ele. Então, é legal pensar um pouquinho nisso e perceber que em algum momento você tem que romper, né? Se você está habituado a usar o outro e está aprendendo o QGIS, o seu aprendizado ele vai fluir, ele vai acontecer para valer no momento que você conseguir deixar o outro para trás e pensar, agora só vou fazer as coisas no QGIS. Eu entendo que às vezes ter um momento de transição no qual você quer ter a segurança de ter acesso a outro software pode ser importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então não é que eu estou falando, de novo, repito, né, que você não deveria ter os dois. Não, tudo bem, tenha os dois, mas pense com muito cuidado, porque esse momento de transição ele é muito delicado. E se você deixar a coisa esticar, você não faz a transição. Aí você cria uma barreira que não existia. Você poderia começar a adotar o QGIS e aprendê-lo na medida que precisa dele e avançar e cada vez mais dominar o seu uso, e aí você se torna totalmente independente de outro software. Ou, né, se você cria essa barreira, você acaba se arrastando e você vai criando uma inércia. E aí você acaba aumentando o tempo e você pode inclusive cair numa armadilha que essa transição nunca acontece de fato. Então olhem sempre com muito cuidado para isso. É uma dificuldade que pode surgir que nós mesmos criamos, né, para a gente, e se a gente se descuidar um pouco, a gente pode cair nessa armadilha e ficar preso. E aí você não consegue fazer a transição, ou a transição se arrasta por muito mais tempo do que deveria ser, e isso acaba te prejudicando. Então, cuidado, né? É legal, claro, falar também para se jogar de cabeça. Não precisa se jogar de cabeça, mas em algum momento você vai ter que dar o passo. E vai ter que dar o passo que vai deixar outra coisa para trás e vai te fazer avançar. Então avalie, olhe, não, esse momento eu posso, ou esse momento agora eu vou. Porque muitas vezes uma coisa puxa a outra. Eu mesmo aprendi muito
do R, por exemplo, ou até mais geral, da bioestatística, no momento que eu precisei, porque a demanda surgiu e eu tenho que aprender. Então, usar isso a nosso favor também é legal. Você começa a aprender o QGIS e você não se sente tão seguro, mas quanto mais você precisa aprender coisas nele, mais você acaba se sentindo estimulado a aprender as coisas neles e mais você vai aprendendo. Até que você vai chegar num ponto que a coisa começa a se acelerar e aí começa a fluir com facilidade e de repente você vê que não, beleza, eu estou seguro aqui, eu já sei fazer essas coisas e outras coisas que eu vou ter que aprender, eu já conheço o caminho do aprendizado, isso é que é legal. E aí você começa a se tornar, você começa a criar autonomia. E aí no momento que você tem autonomia, e autonomia não significa eu sei fazer tudo ali no QGIS. Autonomia significa eu domino o QGIS o suficiente para quando eu precisar aprender uma coisa nova, eu conheço os caminhos de onde procurar, por onde seguir, e eu sei que eu vou ser capaz de aprender aquela nova habilidade, aquela nova função, aquela nova necessidade ali dentro dele.